Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bioquimicamente. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo e hoje a gente vai falar sobre o tema... Não sei porque eu faço tanto suspense se tá na descrição aqui o nome da aula. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre água. Da onde ela vem? Quais são as suas propriedades? Tudo isso a gente vai falar de um jeito bem especial, mas antes disso, roda a vinheta... Bom, pra gente conseguir entender a água, eu separei 26 coisas mais importantes, ou melhor, 26 fatos sobre água. Então, sem mais delongas, vamos lá. A água é a substância mais abundante nos seres vivos. Mais de 70% do peso de um ser vivo é formado por água. A água é fundamental para as reações químicas que acontecem dentro dos sistemas biológicos. Ao longo da bioquímica, a gente vai ver que várias reações acontecem sempre na presença de água. Alguns fatos importantes sobre a água são: ponto de fusão a 0 graus Celsius, ponto de ebulição a 100 graus Celsius, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico e massa molar aproximadamente 18 gramas por mol. Quimicamente falando, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio unidos por ligações covalentes. O ângulo entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio é de 104,5 graus, o que forma uma forma semelhante a um tetraedro, mas não perfeita, porque um tetraedro tem uma geometria espacial com um ângulo de 109 graus. A diferença de eletronegatividade entre os átomos de oxigênio e os átomos de hidrogênio vão criar dipolos dentro da estrutura da água. Então, o átomo de oxigênio vai ter um dipolo com uma carga parcial negativa e os átomos de hidrogênio vão ter um dipolo com uma carga parcial positiva. Essa característica faz com que a molécula de água possa interagir com até outras 4 moléculas de água, através de uma força intermolecular chamada de ponte ou ligação de hidrogênio. A capacidade das moléculas de água de interagirem entre si faz com que elas tenham uma alta coesão, ou seja, elas se atraem umas com as outras, e daí elas são capazes de formar superfícies flexíveis. É a partir daí que vem a alta tensão da água. Por isso, se você pular numa piscina, pule de ponta. Assim você rompe a barreira criada pela água, porque se você pular de barriga, você já sabe o que vai acontecer. Dependendo do estado físico, sólido, líquido ou gasoso, as moléculas de água podem se encontrar em diferentes formas. No estado sólido, por exemplo, elas estão mais ordenadas, rígidas, fazendo todas as ligações de hidrogênio possíveis. Já no estado de vapor, por exemplo, elas estão completamente desordenadas no meio e não fazendo ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio não é feita apenas entre o átomo de hidrogênio e oxigênio. Ela também pode ser feita entre outros átomos mais eletronegativos, como é o caso do hidrogênio e do nitrogênio. Algumas moléculas orgânicas são capazes de interagir com a água, porque eles são capazes de criar pontes de hidrogênio com ela. É o caso, por exemplo, dos carboidratos, os açúcares, que são facilmente dissolvidos pela água. E tudo que nós falamos anteriormente é o que faz da água um solvente universal, porque ele é capaz de interagir com dinamicidade com diversas moléculas e substâncias. Substâncias que têm afinidade pela água normalmente são polares, elas são chamadas de hidrofílicas. Já substâncias que não têm afinidade pela água, normalmente elas têm caráter apolar e são chamadas de hidrofóbicas. Quando nós misturamos cloreto de sódio, ou o famoso sal de cozinha, com a água, a gente vê que rapidamente o sal é dissolvido pela água, certo? Mas o que está acontecendo molecularmente? Lá dentro, na hora de misturar, o NaCl vai se dissociar em 2 íons, o íon cloreto e o íon sódio. Cada um desses íons vai interagir com uma parte diferente da água. Então, o íon cloreto vai interagir com a parte positiva, ou seja, os hidrogênios da molécula de água, e o íon sódio vai interagir com a parte negativa, ou seja, os átomos de oxigênio da água. Daí eles vão ser dissolvidos e vai acontecer esse fenômeno. Substâncias que são parte apolar
e parte polar, ou seja, tem as duas polaridades na mesma molécula, são chamadas de anfipáticas. Agora, por exemplo, substâncias que são 100% apolares, elas formam uma camada, como se fosse uma segunda camada, a gente chama de fase com a água, buscando o arranjo mais estável para elas. A água pode sofrer ionização, ou seja, seus átomos podem adquirir cargas positivas ou negativas. Então a água se dissocia em íon H+, e íon OH- de forma reversível. Mas acontece que o grau de ionização da água é extremamente baixo. Através de experimentos foi medido que, de 1 bilhão de moléculas de água, apenas 2 estão ionizadas. Então a sua interferência normalmente é um pouco baixa. Para a gente entender como é que é o grau de ionização da água, a gente tem que lembrar do equilíbrio químico e ver como é que funciona o equilíbrio químico da água. Não sei se vocês lembram da equaçãozinha que fala que K, que é a constante de equilíbrio, é igual a produtos, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. No caso da água, é concentração de OH vezes a concentração de H+, sobre concentração de H2O. E isso vai dar a constante de equilíbrio da água. Organizando a equação do equilíbrio químico da água com dados de massa molar, condutividade elétrica da água, nós chegamos à conclusão de que o produto iônico da água, representado pelo signo Kw, é equivalente a 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Isso quer dizer uma coisa extremamente importante. Quer dizer que o produto entre a concentração de OH- e a concentração de H+, sempre vai ser igual a 10 a menos 14. Guardem isso, porque isso é extremamente importante quando a gente for falar de escala de pH. Beber água é sempre bom. À medida que nós envelhecemos, a quantidade de água dentro do corpo vai diminuindo. Por isso, beba sempre bastante água. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscreverem e darem a curtida no vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E... esqueci. Se a gente não se vê mais hoje, a gente se vê aqui no Bioquimicamente World. Tchau!